Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Mas o que se caracteriza como assédio moral? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Arthur Lozecan. Arthur, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no Ver Mais e já nos explique o que é um assédio moral, tudo bem? Tudo bem, obrigado, boa tarde a todos os espectadores. Quando a gente fala em assédio moral, e a data não é em vão, né, porque é pós o Dia do Trabalho, né, o Dia Mundial de Comemoração ao Trabalhador, o assédio moral é uma preocupação que existe para que o funcionário, para que o empregado possa trabalhar em paz, vamos assim dizer. A gente está se preocupando com a medida, como se fosse com a pena, quando na verdade se gostaria de deixar um ambiente bom de trabalho para que a pessoa possa desenvolver o trabalho dela de forma adequada. O assédio moral, ele se caracteriza toda vez que eu tenho alguém que através de gestos, comportamentos, ações, qualquer meio que ela utilize para causar transtorno, seja psicológico, seja físico, a maioria deles é psicológico, inclusive, para fazer com que a pessoa se sinta mal e passe a desenvolver menos trabalho. É como se fosse uma maneira de incentivar a pessoa que ela não suporte mais aquele trabalho e deixe de trabalhar naquele local. Então, essa pessoa que vai praticar o assédio, ela passa a fazer com que atos de forma reiterada, é bem claro que seja importante ficar destacado isso, porque um ato isolado, por exemplo, né, a gente vê muito nas empresas, nos trabalhos, pegou no pé por causa de alguma coisa que aconteceu num determinado dia. Isso não é assédio. Isso até pode gerar um dano moral, que é indenizável também, mas aí não é o assédio, porque o assédio tem que ser reiterado, fazer com que a pessoa se sinta mal o tempo inteiro. Essa é a ideia do assédio. Quais são os tipos de assédio que a gente tem hoje em dia? A gente tem vários tipos de assédio. Primeira ideia de diferenciação que a gente tem que ter na classificação dos assédios é de onde ele parte. Muitas vezes ele parte do superior hierárquico, esse é o mais comum, né, do chefe, aquele que está acima daquela pessoa no lugar de trabalho, esse é o mais comum de acontecer. Mas ele pode acontecer pelo chefe, ele pode acontecer ao contrário, né, ele também pode acontecer do inferior hierárquico para o chefe em algum momento. Eu quero que esse chefe saia da empresa, né? Não precisa ser o proprietário da empresa, pode ser o chefe. Ele pode acontecer por um grupo de pessoas também, né, que passe a pegar no pé daquela pessoa. Imagina só uma pessoa, é um dos assédios que mais acontece, a pessoa passa a ser isolada dentro do lugar de trabalho dela. Ela passa a não ter mais contato com as outras pessoas. As pessoas às vezes deixam de entregar trabalho para essas pessoas e elas se sentem tipo assim, quem não gostaria de ficar sem fazer nada? Não, ninguém gostaria, porque tu vai para a empresa para trabalhar. Se sente inútil. Se sente um inútil de propósito, escanteado, né? Na linguagem assim mais aberta, a pessoa fica de lado, fica jogada de lado. Então, pode ter vários assédios nesse sentido. E o pior de todos que pode ocorrer, que é o assédio sexual, né? Então, quando o assédio foge da ideia só do ambiente de trabalho e parte para ser um assédio sexual, é pior, porque aí imagina o quanto não abala. Principalmente, acontece muito hoje, infelizmente, muitas mulheres sofrem esse assédio sexual. Não significa dizer que é só com mulheres, mas muitas sofrem. Então imagina a situação de você, mulher, né, a gente advoga muito para mulher, então assim, você, mulher, tem que ir para um ambiente de trabalho em que tu sofreu um assédio sexual. Lembrando sempre, a piadinha uma vez, tá, não seria suficiente para gerar assédio sexual. Agora, começou a repetir, começou a dar um tipo de cantada desnecessária, que não merece no lugar de trabalho e que faça com que a pessoa se incomode, porque o que vai caracterizar o assédio é quanto eu me incomodo. Tem pessoas que não se incomodam muito, que entram em brincadeiras e levam para o lado da brincadeira. Mas quando a pessoa começar a se incomodar, causa o assédio. Então, não vale a pena o risco daquela pessoa que vai estar falando alguma coisa, vai estar correndo o risco dessas brincadeiras bobas, que a gente chama, porque dependendo do que outra pessoa vê, vai começar a causar assédio. Com certeza, a pessoa já vai com insegurança trabalhar e com medo do que vai acontecer. E tem como a gente identificar o assédio, não apenas quem sofre, mas às vezes a rede de apoio, os outros colegas que não estão envolvidos na situação e até mesmo os chefes, porque às vezes não envolvem os chefes, às vezes são dois funcionários. Como o chefe faz para perceber, talvez ali esteja acontecendo algum abuso, talvez ali esteja acontecendo alguma coisa? Eu acho assim que, óbvio que no ambiente de trabalho coletivo, principalmente, tem que se redobrar a atenção. E essa pergunta tua tem tudo a ver como provar o assédio, né? Que a gente pode conversar sobre isso também. Para que eu prove hoje determinado tipo de circunstâncias, muitos assédios são cometidos às escondidas, que a gente chama.
Tá? Então, aquele que é mais claro, os colegas conseguem identificar, eu consigo provar, anota o nome do colega, lembra o dia que aconteceu, começa a conversar com as pessoas para ver se elas também estão percebendo que o assédio vem ocorrendo. Esse é mais fácil. O problema são os assédios que são cometidos às escondidas. Né? Então, que a pessoa que comece a se sentir assediada, que ela comece a tomar um cuidado de guardar as mensagens, porque hoje é muito fácil por rede social, WhatsApp, o Instagram, um direct, alguma coisa que a pessoa vai estar tratando. Guarde, arquive, transforme em ata notarial, é muito importante hoje, que significa dizer o quê? Eu pegar todas as mensagens, levar até um cartório, esse cartório vai reduzir dizendo que é verdade, então se o celular se perder, se a mensagem se perder, já vai estar comprovado. Então que ela tome todos os cuidados necessários para que, se precisar processar depois, provar alguma coisa, que consiga ter essa prova materializada. Porque senão, palavra contra palavra, ainda é capaz de a pessoa assediada sofrer um novo assédio, vamos assim dizer. O que é esse novo assédio? Ela não ter prova e perder um processo, por exemplo, acabar gastando e saindo ela por culpada a pessoa que é assediada. E o que eu devo fazer por primeiro? Por exemplo, fui assediada no serviço, é algo que já vem de tempo. Eu devo ir primeiro ao meu superior, se ele não é o envolvido, ou procurar uma delegacia? A dica que eu daria para quem está passando por isso, a primeira coisa é se preocupar em ter as provas, guardar as provas necessárias para que isso ocorra. Depois sim, procure o superior, se tem ainda discernimento para poder aguentar, continuar no trabalho, procure o superior para que ele possa estar tentando resolver essa situação. Vai ser mais uma prova, procurar o superior, né? E se isso não der certo, aí partir para aquilo que pode ser o mais doloroso, porque às vezes a pessoa não quer deixar aquele local que trabalha, ela gosta daquele local de trabalho, ela se sente bem com relação ao resto, sempre gostou. E o pior é o quê? O pior é quando a pessoa sofrer isso, é buscar a rescisão indireta, porque a nossa CLT prevê no artigo 483, dizendo que a pessoa que sofre assédio moral, vamos assim dizer, e aí todos os outros tipos dele, ela tem direito de pedir a rescisão indireta. Significa o quê? É como se ela fosse mandada embora da empresa e sair com todos os seus direitos. Então ela sai com todos os seus direitos e, claro, obviamente também buscando um dano moral, né? Uma recompensa por esse sofrimento que ela teve. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada por ter vindo ao Ver Mais, e fica aí, né, esse recado para quem acha que está sofrendo assédio, procurar seu superior, conversar e, em casos mais graves, é claro que procurar a justiça. Isso, procurando delegacia, procurando um advogado é bem importante. Muito obrigado.